O texto que eu me proponho, em todo caso, o episódio das Escrituras que eu me proponho partilhar convosco esta manhã, acontece depois de os discípulos de Jesus estarem a colher espigas num dia de sábado, e havia religiosos ali à volta deles, e eles viam que eram os discípulos de Jesus e começaram a criticar Jesus pelos discípulos estarem a colher as espigas e para as comer, porque era dia de sábado e a lei, aquilo que estava escrito, proibia tal tarefa. As Escrituras dizem que eles também estavam a fazer isso porque tinham fome, não é? Então eles criticavam Jesus neste sentido e pouco tempo depois Jesus vai entrar numa sinagoga e nós vamos relatar esse texto e comentá-lo durante alguns instantes. Mas só para dizer que muitas vezes acontece coisas nas vidas das pessoas de fazerem talvez aquilo que não é habitual ou aquilo que talvez não convém ou aquilo que entre aspas, a lei não permite, e logo vem, efetivamente, o dedo a apontar, logo vem, efetivamente, a crítica acerba contra essas coisas, sem se interessarem tão pouco pela razão pela qual essas pessoas fizeram o que fizeram ou caíram na situação em que caíram. E isto é muito interessante porque Jesus vai aproveitar esta situação para logo mais trazer algum esclarecimento. Tanto mais porque as críticas também não pararam. Então, este texto é tão importante que os 3 evangelhos narram este episódio. Tanto Mateus como Marcos e Lucas fazem alusão ao que se passou, ao que eu acabei de resumir muito rapidamente. Mateus é no capítulo 12 que esta história está escrita. Versículo 9. E partindo dali, do lugar onde ele estava precisamente a receber as críticas e já a dar algumas explicações, a responder a essas críticas, versículo 9 diz, e partindo dali, chegou à sinagoga desses tais fariseus, desses tais religiosos que o tinham realmente criticado. E diz que estava ali, nessa sinagoga, um homem que tinha uma das mãos mirrada. Outras traduções vão dizer paralisada ou ressequida. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem, estenda a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Amém? Outras traduções dizem, ficou restaurada como a outra. Este texto tem falado muito à minha vida já há muitos anos, muitos anos. Eu tenho falado sobre este texto de diferentes maneiras e esta manhã eu estava a pensar que iria talvez trazer alguma meditação sobre aquilo que nos leva a ter uma vida ressequida, uma vida paralisada. Sim, porque já dizia o filósofo, um filósofo de 5 séculos antes de Cristo, dizendo que a mão é o homem. Talvez aqui ninguém tenha uma mão ressequida, uma mão paralisada, mas o que o Espírito Santo está-nos a querer lembrar esta manhã é que da mesma maneira como naquele dia estava na sinagoga um homem com uma das suas mãos paralisada, ressequida, provavelmente haverá também nesta sinagoga, desculpem a expressão, mas isto parece muito com a sinagoga daqueles tempos. Ou seja, um lugar onde as pessoas se reuniam para ler as Escrituras e comentar as Escrituras. Era um lugar onde se ouvia a lei, a palavra de Deus. Era comentada, era observada.
E nós estamos aqui também para ouvir. Estamos num recinto, estamos num local onde nós não conhecemos a vida de ninguém. E talvez, se houvesse alguém com uma mão ressequida, nós poderíamos talvez ver com os nossos olhos e apercebermos que essa pessoa tinha essa deficiência. Mas quando nós estamos a falar de mão, nós estamos a falar de vida. É interessante e eu fico sempre bastante comovido ao ver algumas obras naquelas grutas, naquelas cavernas, onde há aquelas obras parietais, onde há 20, 30 mil anos, homens deixaram ali marcas das suas mãos. Então a gente vê ali mãos, mas finalmente não é o desenho das mãos que isso simboliza. O que nós estamos a ver ali são vidas. Não estamos a ver ali mãos, mas estamos a ver homens que viveram nessa altura e deixaram ali o seu rastro. Interessante, lá em França, nas grutas de Gigas, há mãos com defeitos, com dedos cortados, vê-se que são mãos defeituosas. Isso quer dizer que aquelas mãos não é só o desenho de uma mão, está ali a falar de uma vida. Uma vida onde alguém não podia utilizar os seus dedos da mesma maneira que outro. E nós estamos simplesmente a lembrar que esta manhã, da mesma maneira como naquele lugar onde pessoas tinham vindo para ouvir a palavra e deixar Deus falar com eles, estava ali um homem com uma mão ressequida, sem ninguém se aperceber de tudo a influência e as condições que isso traria para a sua vida. Da mesma forma, esta manhã haverá pessoas, talvez não com uma mão ressequida, mas com áreas da sua vida paralisadas, mirradas, partes que já não crescem. E isto já há meses, há anos. E acabamos por nos habituar a ver entrar pessoas com vidas mirradas, com mãos mirradas. Já fazem parte um pouco como é que eu ia dizer, daquilo que nos habituámos a ver e que para nós é normal. O que é interessante aqui é ver que Jesus não estava contente com esta situação. O que me toca aqui é ver que este texto é de uma grande atualidade ainda hoje. Aquilo que aqueles homens estavam interessados era comentar, era falar e argumentar sobre a lei, sobre aquilo que se deve fazer ou que não se deve fazer. Jesus estava a ver ali um homem com uma necessidade. Será que não podemos às vezes aceitar que muitas vezes na igreja passamos mais tempo a dizer aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer, aquilo que é justo, aquilo que convém, tudo isto é bem, mas o que é essencial quando nos reunimos? O que é que Jesus, estando presente no nosso meio, estaria atento? A que é que ele estaria atento? Eu acho que ele estaria atento não tanto àquilo que nós dizíamos, mas à necessidade do coração de cada um. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece a necessidade de cada pessoa aqui presente. Será que há uma área da tua vida que está mirrada, que está paralisada? Já te habituaste a vir à igreja, entras e sais. As pessoas já se habituaram a ver que realmente tens uma deficiência, que tens uma parte fraca na tua vida, que houve alguma coisa que aconteceu na tua vida e que deixou marcas. Eles nem entendem bem aquilo que traz à tua vida essa paralisia, mesmo parcial. As pessoas gostam muito de relativizar. Dizem, é uma mão mirrada, uma mão paralisada, mas ainda tem outra. Ele pode andar. Olha, se ele não pudesse andar. E se ele não pudesse ver, não era muito pior? Entende o que eu estou a dizer? Jesus não olhou para isso e não disse, bem, ele ainda pode. Talvez naquela sinagoga, o pastor, entre aspas, daquela sinagoga, podia dizer, está bem, não podes dar o teu dízimo com a mão direita, mas podes dá-lo com a tua mão esquerda. Haveria sempre argumento para relativizar as nossas feridas, as nossas mágoas, aquilo que nos tira a energia,
aquilo que nos paralisa. E ninguém dá conta da dor que isso pode trazer. Deixamos essa sensibilidade. Mão é precisamente símbolo de sensibilidade. Uma mão ressequida, uma mão paralisada, deixou de sentir, deixou de ser, como é que eu ia dizer, sensível. Dá licença, pastor. Se eu passar a minha mão pela cabeça, vejo que ele não tem muito cabelo. Eu não preciso de ver. A minha mão é sensível o suficiente para eu entender. Mas que está bem escanhoado também. Ele fez a barba muito bem esta manhã. Opa! É um homem que toma conta dele, vê-se? Um homem asseado. Sensibilidade. Sensibilidade para as coisas. Há pessoas que deixaram de ser sensíveis. Sabe porquê? Porque a vida deles secou. Eles continuam a vir à igreja, mas perderam a sensibilidade. Já não basta simplesmente passar a mão. Olha, uma lágrima que cai. Era tão bom que alguém passasse a mão para limpar essa lágrima. Para isso, há necessidade de ser sensível. Uma carícia. Muitas pessoas já vivem sem sensibilidade. Sabe porquê? E o que é que isto mostra? Que há uma parte ressequida nas suas vidas. Pessoas que deixaram de se comover com o sofrimento dos outros. Começaram a ser indiferentes, insensíveis. Alguma coisa secou na sua vida. Oh, parece que tudo é normal. Sim. Mas Jesus sabe que alguma coisa está seca na tua vida. Mão é símbolo de proteção também. Quantas pessoas sofrem e parece que não sabem defender. E a gente diz, mas defende, defende. Mas como é que nós nos podemos defender se nós não podemos erguer a nossa mão para dizer, já chega? Quando alguém vem para nos agredir, o reflexo primário é levantar a mão. Mas se a mão está seca? Para algumas pessoas é natural defenderem-se e evitar as agressões. Mas para outras, parece que tudo cai sobre elas. Que tudo as magoa. Porquê? São incapazes já de levantar a sua mão. A sua vida está como que paralisada. Não reagem, não têm forças. Quantas pessoas já não vão para, não avançam na vida, não vão para, entre aspas, o ataque. E nas nossas igrejas nós gostamos de falar de combate espiritual. Levanta-te, vai para a frente. Mas como é que se faz combate se não utilizamos as armas? E com o que é que nós utilizamos as armas? Não é com a mão. Mas se a mão está paralisada, as armas estão ao nosso dispor. Elas estão ao nosso dispor. Falta-nos simplesmente que a nossa mão possa tomar conta delas e ela é incapaz. Estamos incapazes. Estamos como que paralisados. Oh, meus amigos. Davi foi para a batalha e enfrentou Golias. E diz que o matou com uma pedra. Com uma funda e uma pedra. Mas diga-me lá, quem é que fez girar a funda e a pedra? O que é que foi? A mão. Há tanta coisa que está à nossa disposição, tantas armas que as Escrituras metem à nossa disposição para nós enfrentarmos os perigos, as situações difíceis. Mas parece que está tudo seco na nossa vida. Não temos ânimo para nada. Trabalho. Trabalho é mão, não é? O que é que diz lá em Deuteronômio 28:8? De certeza conhece, hein? Que a bênção estará sobre aquilo que tu fizeres, aquilo que empreenderás. A tradução diz aquilo sobre o que tu meterás a mão.
Aonde tu puseres a mão, aí eu abençoarei. E há pessoas que dizem, o trabalho não ganha. Mas mete a mão sobre alguma coisa. As pessoas estão à espera que as coisas caiam. Mas tens que meter a mão no trabalho a fazer alguma coisa. E é aí que Deus vai abençoar. Faz alguma coisa. Se a tua mão encontra alguma coisa a fazer, falo e falo bem. Mão. Mas diga-me lá, quantas pessoas... Eu sei, eu conheço algumas delas, elas não são preguiçosas. Mas elas são incapazes de irem à luta para o trabalho, de fazerem as coisas. Estão como que paralisadas, estão como que adormecidas, mirradas, secas, não conseguem trabalhar, não conseguem pôr a mãos ao trabalho, mãos à obra. Porquê? Porque a vida deles está ressequida, mirrou, parece paralisada. Deixam passar as coisas, já não metem mãos à obra. Poderíamos falar de tanta coisa, como símbolo da mão, bênção. Pessoas que deixaram de abençoar. Sabe como é que se abençoou? Ou se abençoava, pelo menos neste contexto, era sempre impondo as mãos. Impondo as mãos, abençoando. Há quanto tempo tu já não impões as mãos para abençoar? Porquê? Porque a vida está seca. Se tu tens uma vida ativa, boa, tu vais transmitir bênção. Amém? Mas quando a tua vida está seca, paralisada, tu não transmites bênção. Imporão as mãos sobre os enfermos. Nem diz, orarão. Nós é que oramos muito pelos doentes. Mas o que a Escritura diz que imporão as mãos sobre os doentes. E eles serão curados. Imporão as mãos. Isto não fala. Isto não é só mãos. Isto é a nossa vida. Claro que a oração faz parte daquilo que falamos, mas as nossas mãos somos nós, porque acreditamos no que estamos a fazer, porque estamos ativos nessa ação para trazer restauração, cura. Imporão as mãos. Nem há necessidade de ser, entre aspas, muito espiritual e acreditar no miraculoso. Quem é pai sabe que isto é verdade. Quando os nossos filhos estão a crescer, a andar, a tropeçar, eles caem, fazem ali como é que se diz, um bobô. Desculpem que o meu português às vezes tem falhas. Um dói-dói. E fica ali a chorar. E a pai ou a mãe vem e diz, olha filho, a chegar aqui. E passa a mão em cima da ferida. E ele... Impôs as mãos. Você não tem... Quando uma criança está no chão a chorar, não tem vontade, se não há mais ninguém ali à volta, de pôr a sua mão para levantar, para apaziguar. Não acha? Mas quando a nossa mão está mirrada, quando a nossa vida está paralisada, pode ser somente um dói-dói que se esteja a passar com alguém à nossa volta, mas nós nem força temos. Não é preciso acreditar no miraculoso, é só pôr a mão, é só dar um abraço. Não precisas ter muita fé para dar um abraço. É ou não? Fazes uma festa. Ai, irmã, está tão bonita hoje. Ela tinha acabado de dizer para o seu espelho, ai, estou tão velha. Ai, nem me apetece sair de casa. E agora chegou à igreja e alguém passou-lhe a mão pela cara e disse, ai, minha querida, estás tão linda. De repente, rejuvenesceu alguns 10 anos. Já tem vontade de sair. Quer ir até ao café, à pastelaria, convidar os amigos. Algo que se passou na vida dela. Só porque alguém colocou a sua mão de uma forma ativa. Mas nós vemos pessoas, às vezes, com um semblante triste, passam na nossa frente e não há aquele interesse em estender a mão para trazer alguma cura.
Sabe porquê? Porque muitas vezes a vida está ressequida. Estamos paralisados. Não sei se isto faz eco à sua vida, mas é muito importante nós entendermos que esta passagem não é só para quem está a sofrer de uma paralisia, de um membro do corpo, mas quantos estão a sofrer de paralisia, de áreas do corpo, de áreas da alma, das quais só Jesus sabe, e nós mesmos, e nós às vezes até muito mal. Tenho boas notícias para si. Da mesma maneira que Jesus estava naquela sinagoga, Deus está neste lugar também. E conhece quem está com secura, com alguma parte mirrada da sua vida, alguma parte que deixou de crescer, alguma parte que paralisou, alguma parte que já não se desenvolve como deveria se desenvolver. Ao ponto que alguns dizem, mas o que é que eu estou para aqui a fazer? O que é que eu estou para aqui a fazer? Já não sirvo para nada. Mas este homem não tinha só a mão mirrada. O facto deste homem ter a mão mirrada não era só como é que eu ia dizer, o membro que estava tocado por esta paralisia, mas era toda a sua vida que estava envolvida nisto. Porque se nós lermos, ou se nós tivéssemos lido no Evangelho de Lucas, o médico, Lucas era médico e com o médico, os médicos são sempre muito detalhistas e ele vai dizer que este homem tinha a mão direita mirrada. É interessante. Os outros evangelhos dizem que tinham uma das mãos. Lucas diz que era à direita. Isto é muito importante. Porque a mão direita tem uma simbologia ainda muito maior do que a mão esquerda, que também tem a sua simbologia. Basta dizer que, em latim, esquerdo quer dizer sinistra. A mão esquerda diz sinistra. A sinistra é a esquerda. Não vamos fazer política esta manhã, está bem? Ok? Não há aqui mensagem subliminal. Mas, quando, lá em França, quando a gente... On parle de la gauche, d'être gauche, de ser esquerdo. É falhado, está sempre a falhar as coisas, não consegue. Olha que interessante. A direita. Porquê a direita? Poderíamos desenvolver isto, estava para outra pregação. Mas quando vais ao tribunal e eles pedem para levantar a mão, eles não dizem para levantar a mão esquerda, pois não. Levanta a mão direita e diga jura. Pelo menos lá é assim. Dites-lhe, je le jure. Levez la main droite. É a mão direita. Então e aqueles que não podem levantar a mão direita? Mas sempre a mão direita. Porquê? É a mão da honra. É a mão da honra. A gente sela um pacto, sela uma aliança, dando a mão direita. Não vais dar a mão esquerda. É assim. Podíamos desenvolver e entender porque é assim através dos tempos. Mas através dos tempos. A mão direita. A Bíblia fala-nos sobre a mão direita. Jesus é a mão direita do Pai. Não é qualquer coisa. É aquela que tem um poder especial. É aquela que tem uma capacidade especial. Olha, Lucas diz que era precisamente esta mão que estava paralisada. Nós temos uma missão no Congo, lá em Kikwit, 600 km de Kinshasa. E em alguns lugares já servem com pratos individuais, mas em alguns sítios onde nós nos deslocamos, o prato é único. E ali é bem afastado das cidades e das vilas. O prato é único, é um prato para toda a gente. Olha, eu nunca ousaria meter a minha mão esquerda, porque ali a mão esquerda, como em muitos outros povos, é utilizado para as coisas impuras. A gente vai para os campos e não há
casas de banho bonitas como vocês têm aí, nem água para se lavar. Então a mão esquerda é aquela que é utilizada para aquilo que se pode chamar as coisas mais impuras. Então se alguém vem lá do campo ou vem de onde quer que seja e chega ali à mesa e mete a mão esquerda, opa! Não mete não, que ninguém deixa. Não, ali mete-se a mão direita. Já no tempo de Jesus era assim. Sabe o que é que isto dá a entender? Que este homem não sofria só de ter uma mão mirrada. É que este homem não podia comer com os outros. A gente só fala da mão mirrada, mas este homem não tinha só a mão mirrada. O facto deste homem estar com esta paralisia e com esta dificuldade, com esta parte da sua vida de ressequida, não é atingia outros aspectos da sua vida. Como é que ele podia abençoar os seus filhos? Ele não ia abençoá-los com a mão esquerda. É sempre com a mão direita para trazer a bênção. A bênção é com a mão direita. Como é que ele como pai, iria abençoar os filhos? Ele devia comer sozinho ou com alguém que o conhecesse e partilhasse melhor essa parte mais social. Há muita gente que não entende que algumas partes ressequidas da nossa vida têm influência sobre áreas que eles até não imaginam. Relativizam tudo muito rapidamente. Perdeste a mulher, mas há aí tantas, há aí tantas. Relativizar as coisas. Olha, lembro-me de um homem que no final do culto ficou à minha espera. Eu já tinha reparado nesse senhor. Um homem já com 50 e tal anos. E eu via-o chegar sempre depois que o culto começava e ia-se embora sempre, mesmo antes do culto terminar. Mas nesse dia, nesse domingo, o Espírito Santo falou ao coração dele, pronto, houve alguma coisa, e ele veio pelo corredor, ali perto onde depois saímos da plataforma, para ficar à minha espera quando eu saísse. E disse-me: pastor, eu preciso urgentemente falar consigo. E agora, por favor, ouça-me. E esse homem tinha acabado de perder um filho há pouco tempo. Quando eu digo há pouco tempo, já há algum tempo, mas era recente, que tinha sido assassinado lá nos subúrbios de Paris. Esse homem não chorava, ele era muito flegmático assim, muito... E ele, quando começou a falar comigo, estava nessa posição. E começa a falar sobre a vida dele. E começa a dizer de uma forma muito, assim, quase seca, assim, muito dura, o que é que tinha sido a vida dele nestes últimos tempos. E agora com a morte do filho. Ele disse: mas eu tinha que falar consigo, porque o que eu ouvi esta manhã impeliu-me a eu falar consigo, para eu partilhar isto consigo. E com a ajuda do Espírito Santo começámos ali a trocar algumas palavras. Este homem começa a abrir-se e de repente começa a chorar. E ninguém o parava. Chorava. E ele disse: sabe o que é que me dói mais? É esta gente toda à minha volta que me diz: mas deixa lá, tu tens 5 filhos. Está bem, perdeste um, mas ainda tens 4 filhos. Ele diz que ele virava doido quando as pessoas lhe falavam assim. Relativiza, ainda tens 4. Eles não sabem a dor que é de perder um filho, ainda para mais nestas condições. Havia alguma coisa que tinha entrado naquele homem que o tinha ferido, que o tinha magoado e que lhe tirou toda a sensibilidade, tornou-o duro, tornou-o paralisado nesta área.
seco. Isso trouxe-me algum temor à minha vida, para eu nunca relativizar a dor das pessoas. Isso é uma dor pequenita, isso é um dói-dói. Eu não sei o que é que isso implica na vida deles. Esta coisa de querer relativizar tudo, isto é uma chacha. Há pessoas que conseguem viver com uma deficiência muito facilmente. E outra pessoa com a mesma deficiência só quer morrer. É ou não é? Então paremos de relativizar de uma forma estúpida. O antropólogo Leo Strauss disse uma coisa que sempre me marcou. Disse, se temos que relativizar tudo, então o canibalismo é só uma questão de gosto. Não é? Se vamos relativizar, somos todos animais. Temos que morrer um dia ou outro. Eu tenho fome. Não foi aquilo que já aconteceu em algumas histórias. Vamos a isso. Jesus estava ali. Ele sabia que ele não podia relativizar a dor daquela pessoa. Tu não podes sentir pelo outro. Por isso é que nós devemos ter compaixão. Nós não podemos sofrer em vez do outro. Nós não podemos... Só um recebeu as nossas dores e os nossos sofrimentos. Ele recebeu tudo sobre ele. Para que nós pudéssemos ultrapassar isso. Mas aquilo que nos é pedido é para nós termos compaixão. Eu tenho a certeza que nesta igreja não haverá religiosos. Haverá só discípulos de Jesus. Que, como Jesus, vão estar sensíveis àquilo que se passa à sua volta. Não foi o homem que foi feito para a lei. É a lei que foi feita para o homem. A lei está ao serviço do homem, para que vá bem ao homem. O homem não foi feito para cumprir a lei. Mas aquilo que vem de Deus é-nos dado para que vá bem ao homem. Nós muitas vezes invertemos as coisas. E tudo isto, eu não cheguei ao ponto que eu queria, que era falar sobre aquilo que nos leva a ter uma vida ressequida. Vamos ficar por aqui. Mas uma coisa eu sei, é que o Espírito Santo falou não como eu pensava que iria concluir, mas a conclusão que eu queria trazer para esta manhã é a seguinte: Jesus está aqui. Ele conhece a tua dor e Ele não relativiza. Os outros podem relativizar, mas Ele não relativiza. Ele sabe aquilo que, a dor que te traz, aquilo que implica na tua vida. Quantas vezes esse sentimento te terá levado até a deixares de existir. Quando para outros isso era levado com uma perna às costas. Mas em nome de Jesus, recebe esta manhã o olhar de Jesus, que olha para ti esta manhã e que diz: tu aí, eu não sei os vossos nomes todos, mas ouça Jesus a falar consigo se você está nesta situação. Tu aí, levanta-te e estende a tua mão. Estende a tua mão. Há um passo de fé. Há um passo de fé. A fé vem pelo ouvir. Tu ouviste a palavra que foi falada esta manhã, ela não foi falada por acaso.
Ela foi falada para ti, não foi para outro, foi para ti. Recebe esta palavra que vem do Senhor. E esta manhã estende para Ele aquilo que está seco na tua vida. Aquilo que está seco na tua vida. A área que está ressequida. A área que deixou de crescer. A área que está a fazer com que toda a tua vida esteja a ser algo de incomodativo a viver. Estende a tua mão hoje. A tua mão que está seca. Levanta-te. Tu que estás aí. É para ti que Deus fala esta manhã. Aleluia.